está no ar mais um Viver Plenamente. Este mês da mulher, eu escolhi várias mulheres empoderadas e cheias de ideias para trazer novidades aqui para as telinhas da Vale TV. E hoje eu tenho comigo uma convidada mais do que especial, a Elaine Coelho, que já esteve conosco também no encontro de inspiração das mulheres aqui da Vale TV, né, Elaine? Nossa convidada de honra. Ah, é verdade, me senti realmente honrada. E nossa convidada especial também para este mês, para falar de mulher para outras mulheres, né? Tá aparecendo o slogan de loja lá, né? De mulher para mulher. Tinha um programa, inclusive, que era, né? De Exato. E a Elaine, então, ela atua nas áreas de estratégia, gestão, liderança. É uma profissional inteligente, ética, não sou eu que estou dizendo, tá? A gente fez pesquisa de opinião aqui, ó. Transparente, bem-humorada, encantadora, comprometida e geralmente ela entrega muito mais daquilo que ela promete. Por quê? Porque ela é uma profissional comprometida com o que ela faz, apaixonada pelo que ela faz e conecta geralmente com outras mulheres, principalmente, né, Elaine? Também. Essa jornada de trabalhar, não é, com pessoas vai também nos desenvolvendo. Então, você se desenvolve, ajuda a desenvolver outras pessoas, as mulheres que passam, muitos homens também passam, né, pelo meu dia a dia, não é? E a gente vai, mas realmente eu amo o que eu faço, amo. E aí é interessante a gente olhar para a formação dela. Eu conheci ela há pouco tempo, mas eu poderia dizer que ela se formou em administração. Isso. E ela vem com um olhar da administração que é humanizado. Isso. Porque ela foi para especialização em coaching e aprendizagem organizacional pela FADERGS e depois ela funda a Talent. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto? Como é que foi a questão da ideia de fundar a Talent? A Talent, ela nasceu em 2006. A gente está fazendo 18 anos este ano e ela surgiu quando eu me separei, né? Eu conto essa história toda, inclusive no capítulo do livro que eu te deixei aí, de presente. Olha só, gente. Fábio mostra aqui na imagem, ela trouxe um livro do qual ela é coautora de um dos capítulos, as donas da pi toda, né? Eu não posso falar aqui palavrão, né? Na televisão, quer dar um close, pegar mais de pertinho. Ele tá dando um close aqui no livro, ele foi lá, aqui, best-seller em livraria, e ela tem um capítulo inteiro escrito aqui, ó, que é o que a gente vai tratar hoje aqui no nosso programa, o capítulo 17, Cérebro Educado, uma metodologia para educar a sua mente. Vai trazer muita questão de mudança de hábitos aqui também, né, Elaine? Com certeza. A metodologia que a gente criou, eu criei em parceria com a Alessandra Becker, não é? Nós duas temos parte aí dessa criação. Ela é baseada na neurociência e na neuroliderança. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai direto para o cérebro, não é? Então, por isso o cérebro educado, porque eu preciso me educar. Dá o mesmo trabalho tu pensar positivo e pensar negativo. Só que tu pensar negativo, ele te leva para um mundo que você muitas vezes não volta dele, não é? Então, educar o seu cérebro, isso é muito importante. Então, tudo que a gente faz na Talent, né? A empresa que eu fundei, então, em 2006, né, no período ali da minha separação, tudo é baseado nisso, não é? Nós nos educarmos para então tomarmos as melhores decisões para a nossa vida, né, como um todo aí. Mesmo que exista um problema, aprender a virar a chave e fazer daquele limão não um vinagre nem uma limonada. Vamos parar e pensar assim, né? Como diz o velho ditado aquele. A gente conseguir extrair aquilo que tem de melhor mesmo de um problema. Exatamente. E evoluir sempre, né? Evoluir sempre. Inclusive o livro, ele surgiu na pandemia. Por que é que eu fui escrever o capítulo de um livro, né? Surgiu, eu fui convidada por uma amiga em comum. No livro, se eu não me engano, nós somos 31 mulheres, cada uma escrevendo o seu capítulo, contando a sua história, ou colocando ali algo que vá acrescentar a outras mulheres, não é? Então esse é o volume 1.
do livro As Donas da P Toda. E eu fui escrever justamente para poder passar um momento difícil, não é? Em 2020, a Talent estava completando os seus 15 anos e eu tinha programado para fazer uma festa, convidar os clientes, fazer toda uma comemoração daqueles 15 anos. E aí nós fomos todos fechados a partir de março, né? O aniversário da Talent é em junho. E aí a gente, se não cuida, a gente entra, né, Não deu para fazer o debut, mas dá para fazer a maioridade. Dá Fica lançada a ideia, ó, esse ano ela faz 18 anos. 18 anos esse ano. Então, nossa, se é pensa, tu ter uma empresa que está completando 18 anos, não é qualquer um que faz 18 anos, que consegue manter a sua empresa e passar por uma pandemia, um momento em que a gente, tantos negócios foram embora, não conseguiram prosperar, não é? E a gente está seguindo, isso é gratificante, assim. Quem não consegue é? olhar para o ponto do problema e transformar aquilo em Exato. algo para ajudar outras pessoas, geralmente é quem se mantém no mercado. Isso. E não quer dizer que tu não vá nunca sofrer. Agora então a Elaine... Não, é óbvio, eu sou um ser humano, eu tenho os meus momentos ruins, os meus momentos bons, então eu tento buscar nestes momentos forças e saber, a gente sempre tem que entender que tudo passa e que aquele período que não está tão bom também vai passar. E eu preciso estar preparada para também conseguir o mais rápido possível sair daquela situação que está me deixando num looping ali negativo, não é? Então é preparar a mente, eu sempre digo nos meus treinamentos, seja ele qual for, que nós temos três corpos, né, para alimentar, digamos assim. Nós temos o nosso corpo, não é? Físico, que eu preciso então dar um alimento de qualidade, não é? Eu não posso comer qualquer coisa, achar que, né? Eu tenho a minha nutri, ela sempre diz, cuidado com, é só hoje, né? Porque o é só hoje, amanhã também eu posso dizer, o é só hoje, aí eu não saio. Se torna um hábito negativo e não sai mais desse círculo. E assim é com o comportamento humano também, né? Também. Então eu preciso alimentar bem o meu corpo, eu preciso alimentar bem a minha mente e eu preciso alimentar bem o meu espírito, não é? Eu tenho que ter fé em alguma coisa e nós não estamos falando em religião, mas sim numa fé, em um acreditar em algo, crer que, não é que, para mim, assim, a minha fé é que Deus está comigo, está dentro, não é? E que Ele não é um senhorzinho de barbas brancas que está lá em cima, não é? Ele está dentro de mim, me dando forças. Então eu preciso rapidamente me recuperar daquela situação, vivê-la, não é? Mas rapidamente passar aquilo e seguir em frente, não é? Porque o caminho para mim ele só tem uma direção, que é para frente, não é? Para frente é que se anda. Para frente que se anda. Sempre positivo. Sempre positivo. E quando se trata de desenvolvimento de carreira, né? Vamos pensar um pouquinho aí agora, né? Nesse olhar feminino, nessa questão de desenvolvimento de lideranças, de mudança de hábitos, Elaine. Qual é que é o teu maior desafio? O que as pessoas hoje mais te pedem? O que é mais desafiador dentro desta profissão? Tu sabe que o mais desafiador é fazer as pessoas olharem para elas mesmas. Porque parece que o problema está sempre no outro, mas não, ele está tudo começa dentro de mim. Então eu preciso olhar para mim, olhar para aquilo, para as minhas atitudes, para como eu estou interagindo com as pessoas, para então poder ter algo diferente na minha vida. Então eu acho que o desafio principal de cada um de nós é olhar para si mesmo e perceber o quanto você está sendo bom ou ruim para ti mesmo. Porque quando eu não sou tão bom assim para as outras pessoas, os meus relacionamentos não são tão bons assim. Ou ali na frente vai me dar um vazio, eu vou ter uma parada ali, não é? Então, eu penso que o maior desafio de cada um de nós é perceber a si mesmo. Isso diz muito do quanto a gente se conecta desde a profissão, se a gente é apaixonado pela profissão e gosta daquilo que está fazendo e gosta da equipe com a qual
está atuando para ver se há essa conexão. Exato. E diz muito também dos relacionamentos pessoais, né, Elaine? Claro. Porque quando a gente não se doa, quando a gente não se dedica tanto assim, parece que a construção, ela não é aquele copo meio vazio, não tem aquele copo meio cheio, né? Como a gente diz muitas vezes dentro desses termos. Bem interessante a forma, né, de visão de mundo mesmo, que a gente possa olhar desta forma para todas as construções em que a gente faça. E para mulheres, né? Quais os maiores pedidos das demandas que as mulheres chegam para ti te pedindo? Pois então, as mulheres, muitas delas ainda não enxergaram a força que tem. E aí, como o nosso mundo, aqui ao nosso redor ainda tem um potencial, assim, de privilégios para o lado mais masculino, mutas param ali, não é? E a gente não precisa parar. O nosso mundo, eu mesma ali, tu falaste da minha formação, mas eu fui fazer sou mestre em engenharia, eu fui fazer algo que é quase que essencialmente masculino, assim, ou gente, eu ia usar o programa inteiro dela para dar o currículo, porque o currículo dela é extenso. Vamos continuar. Porque eu sempre, assim, tinha uma curiosidade de saber da engenharia, não é? E eu fui fazer, e no meu curso de mestrado de engenharia, nós éramos 30% mulheres, 70% eram homens na sala. E eu fui a segunda a terminar. Eu comecei e realmente foi muito difícil, desafiador, mas sempre que eu tenho algo, perdão, que é desafiador para mim, eu me dedico ao máximo e quero terminar logo, para que aquilo, então, porque eu vença o mais rápido possível aquele desafio. Então eu tenho muito isso presente para mim. Quanto mais difícil mais rápido eu vou fazer. Porque eu vou me dedicar ainda mais para terminar aquilo. É o foco. Exatamente. Total. Foco total. Não quer dizer que eu não sofri, não é? Então, durante o meu mestrado eu tive psoríase, eu tive uma outra, tipo uma urticária, assim. Tudo de ansiedade. De pele, de ansiedade, exatamente. Sim. Então, nós precisamos estar cientes disso também, que quando o desafio vem, eu posso sofrer alguma coisa com aquilo. E por isso que a gente precisa entender o nosso corpo, não é? Meu mestrado eu terminei em 2006 e foi lá que eu comecei a entender todo esse processo de o quanto o nosso pensamento influencia na nossa saúde como um todo, na nossa pele, no nosso corpo físico. Por exemplo, quem é muito triste ou quem tem muita pneumonia, investigue lá como é que está a sua questão de tristeza, não é? Eu fui ler muito sobre isso, não sou especialista nisso, mas eu fui entender que os nossos sentimentos, que nós somos todos movidos por eles vão entrar para dentro do nosso organismo. E se eu não tratar esses sentimentos, ele vai estourar em algum lugar. Então, no meu caso, estourou na pele, não é? E aí, mas claro, foi algo rápido, assim, que passou, nunca mais tive. Mas é importante a gente entender isso, não é? Que as nossas doenças, elas também fazem parte dessa ansiedade que a gente joga. Também está ligado com a questão psicológica, né? Isso. Então, nós mulheres, a gente também tem essa coisa de ter os múltiplos papéis. Mas eu penso que a mulher, ela traz da sua vida, lá da minha avó, da minha bisavó, que era aquela coisa muito que isso é de mulher fazer. Hoje a gente já não tem mais tanto isso, mas está um pouco ainda incutido lá no nosso inconsciente, não é? E a gente ainda traz algumas coisas, mas aos poucos eu penso que a gente está se libertando. Na sexta-feira mesmo, que era o Dia Internacional da Mulher, eu dei uma palestra numa indústria que tem mulheres soldadoras, tem gente no meio da fábrica lá que faz trabalho assim, que deveria ou teoricamente seria mais fácil para um homem fazer, porque nós não temos a força, né? Braçal. Isso, braçal, não é? Mas elas estão lá no meio, sabe? E tinha que ver a energia delas lá. Então eu penso que esse desafio de perceber, que a gente estava falando antes, e de percebermos a força que nós temos e de que realmente nós podemos estar e ser aquilo que nós quisermos ser.
fazer, não é? Eu fiz uma transição toda de carreira a partir do meu mestrado, porque o meu mestrado foi uma coisa bem lógica. E aí eu me entendi como pessoa ali, tive esses probleminhas de saúde, que nada é em vão, nada é por acaso, né? E isso foi me levando a entender, tanto que daí chega em 2011 e eu faço toda uma transição de carreira ali, me voltando mais para essas coisas. Também com a questão de treinamento, né? Da gestão de pessoas mental junto, o quanto isso é importante. Muito gente, não importante. sai daí, fica aí em Muito seguidinho, a importante. gente volta depois do intervalo, então, falando sobre a Talent, sobre os projetos da Elaine Coelho, que está brilhantando aí ainda mais esse mês da mulher. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje e a minha convidada de hoje, Elaine Coelho, uma mulher que encoraja tantas outras mulheres. Elaine, estávamos falando no primeiro bloco um pouquinho sobre as mulheres que estão também com força braçal, que geralmente é um espaço mais masculino, e que elas muitas vezes dão conta com garra, com energia, que tem toda essa capacidade de resiliência e passam por dificuldades e transformam as oportunidades de emprego, seja lá onde elas estiverem, em algo melhor e produtivo para suas vidas. Exatamente. E dentro do teu capítulo do livro, você traz também, né, um capítulo do livro, enfim, que fala de comportamento, de mudança de hábitos, de promoção de saúde mental com isso. Você mesmo vivenciou e trouxe também essa questão de mudança de chaves para que isso seja mais produtivo ainda para as pessoas, né, em geral. Exatamente. Lá no livro eu conto como eu criei a Talent, né, e que ela veio de um momento que não foi exclusivo meu e nunca será, não é, que é de uma separação. Então, mas muitas vezes as mulheres elas ficam naquele momento ali remoendo e agora o que eu vou fazer da minha vida, para onde eu vou? E não, é algo que aconteceu, deu certo até ali, o casamento, enfim, as coisas dão certo até ali, e depois você precisa virar essa chave rapidamente e seguir. Então, o que eu passo para as mulheres nos meus treinamentos e a história que eu conto ali no livro é justamente isso, é de rapidamente você entender qual é a situação que você está vivendo e ao invés de ficar ali remoendo aquilo, colocando a culpa no outro, é assumir a sua culpa, não é? Porque... E fazer a sua própria história. Exato, porque assim, eu sempre penso, um relacionamento que não dá certo, ele tem no mínimo ali 50-50, né, de culpa. Porque a gente permite que as pessoas façam conosco aquilo que elas estão fazendo. Então, se eu não estou gostando, eu preciso sair dali o mais rápido possível, me preservando, não é? Então, o método Cérebro Educado é isso, é para colocar a pessoa em sintonia com ela mesma, não é? Entender como que ela age nessas situações e fazer essas correções de rota e se colocar num caminho bom. Essas mulheres que eu conheci na sexta-feira lá, gigantes, elas não reclamam, elas até, pelo contrário, elas dizem, eu faço, uma falou assim, eu sou a mulher macho aqui na fábrica, eu faço um trabalho de homem aqui e com orgulho, e eles têm orgulho de mim. E eu tenho 4 filhos eu tenho, e eu cuido dos 4, sozinha. Então, claro que aquilo também, ela já passou aquela fase, ela já está na fase de ter orgulho realmente. Ela disse, os meus filhos têm orgulho de mim. Eu ensino eles, eu consigo ensiná-los a fazer trabalhos que seriam de homem, porque eu aprendi a fazer. Então,
é muito disso, sabe? Essa vitimização que as mulheres têm. Então a gente tem que colocar esse poder nelas. E essa mulher que ela se torna autora da própria história, quando ela cria um homem, ela já cria o homem preparado para lidar com a vida dupla, doméstica e do trabalho. Exato. E tu sabe que ela me falou uma coisa, ela disse que o filho mais velho dela está com 13 anos. E ela disse que ela disse, ó, nem que tu arranque uma flor do jardim, mas tu vai dar. Então ela fez ele escolher uma mulher para no dia 8 dar uma flor para ela, que fosse arrancada do jardim, mas ela já está preparando ele para ter esse cuidado com as mulheres, sabe? Eu achei tão bonito isso, tão assim legal da parte dela, porque é bem isso, né? Nós como viemos de uma sociedade ainda muito masculina, é aquele detalhezinho que nós como mulheres gostamos, não é? A gente não vai depender de uma flor, mas é um carinho, é aquilo, né? Puxa, estou vendo você aqui, não é? Reconheço a sua força, não é? A sua garra. E então eu achei isso tão delicado, tão bonito da parte dela, estar também se preocupando com isso, né? Na formação dos filhos. E eu achei isso muito bacana. Então, nós mulheres temos que ocupar esses lugares que estão lá e saber que eu posso estar lá. Independente se eu sou mulher ou se eu sou um homem, eu quero estar aonde? Me coloco lá, não é? Me coloco, vou até lá, experimento. Eu acho lindo esse teu trabalho. Elaine, e quando você vai fazer uma mentoria, quando você vai trabalhar com as mulheres, desenvolvendo lideranças, de que forma você faz? Primeiro, a questão de autoconhecimento? Isso, sempre a gente começa pelo autoconhecimento, né? Eu preciso, como eu falei antes, né, perceber a mim mesma, entender como que eu estou me comunicando com as pessoas, o que sai da minha boca, o que sai dos meus gestos, dos meus olhos, porque tudo comunica. Então, essa minha comunicação, ela vai impactar nos meus relacionamentos. Então, a gente começa sempre pelo autoconhecimento. Não tem como falar de liderança sem pedir para que a pessoa olhe para ela mesma e ela entenda como que ela está agindo, quais são os comportamentos que ela precisa ajustar para que ela tenha sucesso, não é? E chegue lá naquele lugar que ela quer. Porque tem isso, né? Você está onde você se coloca, né? Já tem uma frase que diz assim, então nós realmente nós nos colocamos onde a gente quer estar. Se eu não estou onde eu quero, é porque eu mesma não fiz esse movimento de estar lá, não é? Perfeito. E muitas vezes tem que buscar esse caminho. Isso. Né? E trazer para si. Exato. Às vezes ficar esperando cair do céu não cai. Não, eu ouvi nada. uma fala esse final de semana num café para mulheres que eu achei bem interessante. Né? As mulheres cobrando assim, ai, mas não tem lugar para mim, não tem vaga para mim, porque não está vindo demandas de trabalho para mim, tal coisa, isso, né? E reivindicando. E aí eu vi uma pessoa bastante experiente, que tem já quase seus 80 anos, que é uma liderança, inclusive, a nível, não vou dizer nem estadual, federal, nível de Brasil. E ela disse assim, mas o que tu, enquanto mulher, tem feito para buscar esse espaço? Tu tá buscando formação, tu tá desenvolvendo o teu conhecimento, tá desenvolvendo a tua carreira, tá te colocando nesses espaços enquanto líder. E isso também é muito importante, essa virada de chave. Da gente entender que a gente pode estar no ambiente doméstico, sim, mas que quando a gente quer ser profissional e quer buscar oportunidades de carreira, não se faça isso sozinho, se faça isso com um conjunto, que nem tu estás aqui divulgando o teu trabalho. Isso. A minha formação, o meu programa é voltado para a saúde e bem-estar, né? A gente tem essa conotação de desenvolver pessoas, mas que a pessoa também tem que aceitar esse lugar e tem que aceitar ser desenvolvida e estar disposta a se desenvolver, porque ela também vai ter que abrir mão de algumas coisas, sacrificar e fazer isto, e não se faz nada sozinho, né, Elaine? Nada. A gente está aqui, né, conversando, a gente já esteve em outros grupos de trabalho juntas e uma pessoa ajuda a outra. Exato. E é assim que funciona. É assim que funciona. E essa coisa do buscar o conhecimento, hoje em dia está tão fácil. Eu abro o meu celular, eu tenho um mundo ali de conhecimento que ao invés de eu estar assistindo uma novela, por exemplo, eu vou buscar ler um livro, assistir um treinamento que tem muita coisa muito boa, gratuita. Então, eu preciso entender aonde que eu quero chegar, o que este olhar a novela vai me proporcionar na minha carreira.
né? Se ela vai proporcionar algo de bom, beleza, continua olhando. Se ela tem a ver com o que você quer fazer. Agora, se ela não vai contribuir, é cortar imediatamente e buscar algo que te dê prazer para estudar, não é? Para buscar coisas. Eu ouvi também nesses últimos dias aí, mais especificamente no sábado de manhã, a empresa ela não me dá treinamento, então eu já estou aqui há bastante tempo mas a empresa não me proporciona treinamento. Opa, como assim? A carreira de quem? É da empresa? Então a empresa é tua. A empresa está cuidando da tua carreira também. Além de cuidar do negócio dela, está cuidando da tua carreira? Não. A empresa, ela se preocupa com a carreira dela, você se preocupa com a sua carreira. E se você quiser ocupar os espaços que estão normalmente disponíveis nas empresas, você precisa estar preparado para ocupar esses espaços. Todas as empresas dão oportunidades, desde que você esteja disposto também a se sacrificar e fazer as suas oportunidades. Lugar tem. Lugar tem. E assim, você entregar só aquilo que você combinou, hoje em dia é muito pouco. Você precisa entregar mais que o combinado e estar satisfeito com aquilo. Porque se você faz bem feito, alguém em algum momento vai te enxergar. E ali você vai despontar, não é? Eis a qualidade da Elaine que apareceu lá. Quando a gente fez uma enquete, quais as qualidades que a Elaine tem, vem lá, né? Entrega muito mais do que aquilo que ela promete. E isso é muito importante. É muito importante. O básico todo mundo faz. Porque... né? Então a gente tem que fazer um pouquinho mais se a gente quer exercer liderança. Exato. E eu sempre digo nas empresas que eu atendo também, que muitas vezes a pessoa não sabe fazer. Mas se ela tem vontade de aprender, ela rapidamente aprende. Porque o mais difícil é a gente ensinar comportamento, né? Aquilo que a pessoa já traz com ela. Agora, ensinar algo técnico, ela fazer algo no seu dia a dia, lá no trabalho, é muito fácil ensinar a pessoa que tem vontade de aprender. Agora, se ela não tem vontade de aprender, aí também já fica mais difícil, né? Tem até uma frase do Epiteto que fala, né? Se você acredita que já sabe, você não terá como aprender algo novo, né? Porque se tu vai para uma sala de aula, isso aí eu já vi, isso aí eu já escutei sobre isso, já sei, você não vai se permitir absorver algo novo, não é? Um outro olhar sobre o mesmo. Então, as pessoas, às vezes, elas mesmas já se bloqueiam ali e não absorvem nada de novo, não se dão essa oportunidade, não é? Que é tão importante. De buscar esse conhecimento. Pois então, não é? Eu venho de uma família muito humilde, assim. Eu sempre digo, eu acho que a minha mãe, ela deve ter passado um pouquinho até de fome para nos dar o que comer. Eu não sei o que é fome, mas eu lembro da minha mãe assim guardando os pouquinhos para amanhã a gente ter que comer de novo, sabe? E eu não duvido que ela não tenha deixado de comer para que a gente pudesse ter o que comer. Então assim, eu venho de uma família muito humilde e não sou absolutamente melhor do que ninguém, mas o que eu digo é que independente de onde você veio, você pode seguir o seu caminho e fazer algo diferente, não é? Eu hoje na minha vida, eu consegui terminar uma faculdade, eu fui uma das assim, primeiras da minha família a conseguir terminar uma faculdade com toda a dificuldade, eu demorei 10 anos para terminar a minha graduação. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Por quê? Porque teve ética, porque teve responsabilidade. E porque queria, né? Queria. Te empurrar para esse espaço. E porque eu queria, porque se você não quer, você paralisa ali, você para ali mesmo, não é? Ninguém vai te tirar dali. Porque a gente estava falando antes, né? Eu digo, tem algo que ninguém faz por ti, que é a tua parte. Exato. Cada sua parte. Tem uma parte que ninguém vai fazer. Então, se tu não fizer a tua parte, ninguém vai fazer ela. Ninguém vai fazer por ti. Não. Elaine, como é que a gente pode te contatar? Deixa nas redes sociais. Eu acho que a empresa é mais fácil você me achar. Eu tenho aqui, ó. Mostra aqui o logotipo. Eu te trouxe, pode abrir que isso é teu. Olha aqui, gente, tem um presentinho para mim da Talent Gestão e Treinamento. Isso, @Talent Gestão e Treinamento, todas as redes sociais. Face. Olha que lindo, ganhei um livro, vou poder ler em casa. Aqui um livro. É um caderno, uma agenda. Isso. Talent Gestão e Treinamento.
E é Talent, Gestão e Treinamento. LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Promoção de saúde mental. Chocolatinho. A alma e o bem-estar e uma caneta para não esquecer do sorriso. Para os momentos de ansiedade, um chocolatinho. Isso aí. Gente, conversei então com ele, essa pessoa maravilhosa, gestora, treinadora e que ajuda tantas outras pessoas, mulheres principalmente. Que a gente possa ter cada vez mais mulheres que ajudam tantas outras mulheres. Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Estou emocionada, bem legal o trabalho dela. E até o próximo. Um bom mês da mulher para todas.